Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Ribeiro, sou coordenador do Conselho Participativo. Estamos hoje com uma reunião com a São Paulo Aberta e a Controladoria. Vamos abrir os trabalhos agora a partir das 7h30, 7h27, mais ou menos, tá? E damos continuidade. Vamos compor a mesa aqui. Eu vou iniciar com a Luciana, a nossa prefeita regional, por gentileza. Para coordenar e acompanhar de fato essa reunião hoje com a apresentação dos trabalhos do que vem acontecendo na prefeitura, temos a Letícia da São Paulo Aberta. E todo acompanhamento de processos, de valores, de trabalhos, que está acontecendo na gestão da prefeitura atual, temos a Controladoria também aqui, representada pela Lindalva, por gentileza, por companheiro. E eu, como coordenador, hoje não vou mandar muito, tá? Vai ficar na mão das moças, que são a maioria mulheres aqui hoje. Letícia, a palavra é sua. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Letícia, eu trabalho na equipe da São Paulo Aberta, na Secretaria de Relações Internacionais, junto com... Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco da São Paulo Aberta para vocês, mas só para falar um pouco da dinâmica, então, do dia. Para ficar mais visível, era legal apagar aquela música. Eu sabia. Aí. É melhor. Aí, Dando pra ver? Então, eu vou falar 10 minutinhos, depois a gente vai falar da prefeita regional. O Paulo, se quiser falar mais alguma coisinha depois também, no nome do conselho. E depois a gente queria dividir em grupo para pensar algumas questões. Então, seria meia hora de pensar nessas duas questões e depois voltar para compartilhar com as pessoas um pouco dessas questões. Então, o nosso teto fica até 9 horas. Então, só para falar um pouco da São Paulo Aberta. Eu vi que algumas pessoas já conheciam a São Paulo Aberta aqui, já tinham participado de atividades. Tem mais gente que já participou de alguma coisa? Conhece a São Paulo Aberta? Ou o que é governo aberto? Vocês sabem o que é governo aberto? Não. Mas governo fechado vocês sabem, né? Então, o contrário de governo fechado é um governo aberto, né? E desde 2014 a gente está tentando fomentar um governo aberto, que é baseado em 4 eixos, que é a participação social, que é um grande eixo, né? Muito importante a participação, o conselho está aqui para isso. A transparência, então, a Lindalva pode até falar melhor de transparência aqui, mas a transparência ela facilita a participação, né? Se a gente tem se o governo fornece dados, se a gente tem acesso aos dados públicos, isso melhora a participação social, né? A inovação tecnológica também, através de ferramentas, a gente pode melhorar também a participação, tornar o governo mais aberto, melhorar os processos de transparência também, de facilitar o acesso às informações. E a integridade pública, que todo governo deve ser íntegro, né? Então, esses 4 eixos, eles compõem esse conceito que a gente chama de governo aberto. Esse conceito ele foi criado em 2011. Pode passar. Ele foi criado em 2011. Pode passar mais um. Depois eu volto nisso. Mais um? Isso. Foi criado em 2011 no âmbito internacional por essa organização, a Open Government Partnership, que é a parceria pelo governo aberto. Ela foi fundada por 8 países. O Brasil foi um dos fundadores da OGP, a gente chama de OGP, né? E atualmente fazem parte dela 75 países e mais 15 cidades. São Paulo é uma dessas cidades que foi escolhida ano passado como cidade pioneira em governo aberto. A única cidade do Brasil que foi escolhida. E então dessa OGP fazem parte de 75 países e 15 cidades. E a OGP também adota esses 4 eixos que eu falei para vocês de participação, transparência, inovação e integridade
para fomentar a política de governo aberto no mundo. Então, aí você pode voltar 2, por favor? Em 2014, a São Paulo Aberta foi criada pensando nessa agenda internacional que já existia de governo aberto, e a gente adotou esses 4 eixos também para tentar articular e fomentar esses eixos nas políticas públicas da prefeitura. Então, foi criada através de um decreto, a São Paulo Aberta, que é essa iniciativa de governo aberto, e o Comitê Intersecretarial de Governo Aberto. Desse comitê fazem parte 13 secretarias e mais a empresa de tecnologia da prefeitura. A controladoria faz parte também desse comitê, a Secretaria de Prefeituras Regionais faz parte desse comitê também. Então, são 3 secretarias, agora vai entrar mais 4, então são quase todas as secretarias da prefeitura que fazem parte desse comitê. Por quê? Porque todas as secretarias têm alguma ação de participação ou de transparência, ou se não tem, devem ter, né? Então, por exemplo, a gente tem vários conselhos, né, além do conselho participativo, então isso fomentar a participação também dentro das políticas. A gente tem outras ações de transparência também. Então, esse comitê, a ideia dele é juntar todo mundo para a gente melhorar a transparência e a participação no município. A gente pensar em ações desse gênero para as políticas públicas municipais. Pode passar. Essas são as secretarias que fazem parte, assim, um pouco Secretaria da Fazenda, Direitos Humanos, Comunicação, Mobilidade, são quase todas as secretarias da prefeitura. Pode passar. Como eu disse, da OGP, né? Então a gente foi selecionado ano passado como uma cidade pioneira em governo aberto, justamente porque a gente já tinha um trabalho em governo aberto aqui. E aí, ao longo de um processo que durou mais ou menos uns 4 meses, que foi um processo participativo, a gente chegou a 5 compromissos para serem executados esse ano. Eu não sei se aqui alguém participou das reuniões, mas a gente teve várias reuniões no ano passado, teve gente que participou, e alguns conselheiros participaram e propuseram coisas também. Na época eu acho que tinha... Aqui só tem conselho participativo, né? Não tem outro conselho? Tem outro conselho? Da saúde e educação. Ah, que legal. Seja bem-vindo. Mas na época eu lembro que alguns conselheiros que participaram, eles reclamavam bastante que era difícil a comunicação do conselho participativo com os outros conselhos, né? Que era, a gente precisava melhorar esse diálogo. E esse compromisso, um desses 5 compromissos, pode passar, ficou sendo um compromisso de participação, então, para fortalecer os conselhos nos territórios. Então, esse compromisso 1 é para aumentar o poder da intervenção do conselho no território, na prefeitura regional, criando sessões abertas para a gente discutir e melhorar o diálogo com outros conselhos e com a população em geral. Então, esse é o compromisso 1. Daqui a pouco eu vou falar mais dele. E os outros 4 compromissos que a gente teve, que também nesse processo participativo que eu falei para vocês, a gente teve reuniões presenciais, teve votação online, então na época conselheiros sugeriram que tivesse um compromisso mais de participação social e outras pessoas sugeriram outras coisas. O compromisso 2 é um compromisso mais de formação. Eu não sei se aqui alguém participou ano passado de algumas oficinas formativas que a gente teve do programa Agentes de Governo Aberto. Esse saiu como segundo compromisso também, a manutenção desse programa Agentes de Governo Aberto. A gente acabou de selecionar 56 pessoas, 56 bolsistas, que vão dar formações de diversos temas relacionados com participação, com transparência, e essas pessoas vão para todas as áreas de prefeituras regionais de São Paulo. Da última vez a gente foi para todas as áreas também, a gente teve oficina de lei de acesso à informação, de orçamento e tal, e agora a gente tem de novo. Então, semana passada saiu o resultado, a gente está contratando essas pessoas agora e a partir do final de julho a gente já vai ter novas oficinas. Então, é bem legal também a gente trazer essas oficinas aqui para o Conselho Participativo. As oficinas que vocês quiserem, pode pedir para a gente traz para cá, para a região, aí pode mobilizar todo mundo, a população para participar. Tem muita oficina legal, então, como eu disse, tem oficina de lei de acesso, tem desde oficina de transparência, como de lei de acesso à informação, para ensinar o que é essa lei, para ensinar
ensinar a fazer pedido de acesso, a oficina que fala mais de orçamento, que explica um pouco o funcionamento do Estado, o que são as funções da prefeitura, o que é um pouco do planejamento, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, explica tudo isso, um pouco como funciona o orçamento. A gente tem um cardápio bem variado. E tem oficina também que é mais de comunicação, para melhorar a comunicação. Tem oficina que é de mapeamento também, para ensinar a usar ferramentas de mapeamento para melhorar a articulação no território também. Tem um cardápio bem variado aí de oficinas, aí a gente pode mandar para vocês, se eles veem quais oficinas que o Conselho quer, a gente pode trazer para cá. O compromisso 3 é mais de comunicação, para melhorar a comunicação em governo aberto, porque esse termo governo aberto é muito novo, né? Então é preciso falar mais sobre ele para o governo de fato ser aberto, né? O 4 é um compromisso de institucionalização, que é uma rede de servidores que foi criada também já na prefeitura. No mês passado já foi criada essa rede e a gente tem pontos focais, 2 pontos focais em cada secretaria e prefeitura regional também, pontos focais dessa rede Infoaberta para falar sobre o governo aberto. E eles vão criar projetos de governo aberto também dentro das suas secretarias, das suas prefeituras regionais. E o último compromisso é mais de inovação tecnológica, que é uma rede de laboratórios. A gente já tem alguns laboratórios aqui na prefeitura e articular essas ações e criar trabalho colaborativo nessas redes de laboratório. Então, voltando aqui para por que a gente está aqui, que é esse compromisso 1 de fortalecimento do Conselho. Ele... Pode passar. É um compromisso conjunto, então, da Secretaria de Relações Internacionais, que eu faço parte, da Controladoria, da Secretaria de Prefeituras Regionais e da Secretaria de Relações Governamentais. Hoje o pessoal de Relações Governamentais não conseguiu vir, mas eles estão com a gente aqui também junto. E um pouco das etapas desse compromisso, como que a gente vai atingir. Foram definidas 3 etapas. A primeira é a disponibilização das atas, das pautas, das agendas do Conselho no botão Participação Social na Prefeitura Regional. Não sei como que está aqui agora, tem alguns conselhos que já disponibilizam esses documentos lá nesse botão, dentro do site. Eu não sei se aqui já está disponibilizando, mas a ideia é todos os conselhos disponibilizarem. Se eles já disponibilizam ou não? Já? Ah, legal. Então vocês são um exemplo para os outros. Porque tem alguns conselhos que só mandam para o Diário Oficial, né? Só que o Diário Oficial é difícil da população ver, né? Então a ideia é, nesse botão Participação Social, ter atualizado ali a composição do conselho, ter as atas, as pautas, a agenda também para a população acompanhar. E a gente divulgar o site ali. Então, a etapa 2, então acho que vocês podem continuar fazendo da forma como vocês já faziam, é só subir lá para o site, no botão de participação social. A etapa 2 é a reunião dessas reuniões, a realização dessas reuniões. Então hoje a gente está aqui realizando em Perus, ao mesmo tempo está acontecendo em outras prefeituras regionais. A gente vai ter uma reunião dessa em cada prefeitura regional, nas 32, agora em julho e depois no final do ano em novembro. São reuniões semestrais. E a ideia dessa reunião também é ter outros conselhos, né? Ter outros conselheiros e ter população em geral também para discutir um pouco com a população e com os outros conselhos como fortalecer a atuação do conselho e dos outros conselhos no território, né? Porque eu acho que uma coisa que fortalece muito é quando um conselho fortalece o outro, né? O trabalho coletivo, a cooperação, fortalece muito, acho que a atuação de todos, né? Então a ideia também é usar esses momentos para discutir com outros conselhos como que a gente pode melhorar essa comunicação, essa articulação dos conselhos. E a etapa 3 é a produção de relatórios semestrais pela Prefeitura Regional também, com um status de obras e ações da Prefeitura Regional no território, também disponibilizar isso online, lá no site da Prefeitura Regional. Depois a prefeita vai falar mais sobre isso, sobre o relatório. Mas essa é a etapa 3. Pode passar. Bom, então agora eu passo a palavra para a Prefeita Regional. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição também. Depois a gente vai voltar com a dinâmica, então. E, basicamente, a Lindalva vai conduzir a dinâmica depois, mas é para a gente pensar, então, como fortalecer a atuação do Conselho e dos conselhos, né, no território e fortalecer esse diálogo também. Então, Luciana, muito obrigada.